Bom dia, prezados estudantes do Colégio Seta de Itaí. Hoje nós vamos falar sobre equilíbrios de solubilidade, exercícios e aplicações. Como vocês estudaram na aula passada, quando eu quero falar sobre produto-solubilidade, interessa somente as concentrações dos meus produtos na minha fórmula. Então, quando você tem um composto, você tem que saber qual é a concentração de cada um dos seus participantes para que você possa colocar então na fórmula do seu KS e assim conseguir resolver. Então, nosso exemplo nós temos aqui, ao se adicionar um composto iônico na água, ele se dissolve e se dissocia em seus íons constituintes. Adicionando-se uma quantidade maior do que aquela que é capaz de dissolver, se estabelece um equilíbrio entre a fase sólida e sua solução saturada, de acordo com a ilustração a seguir. Coloco então o meu sulfato de prata, ele vai estar dissolvido em água, acrescento um pouco mais, chega uma hora que eu vou ter uma solução saturada e vou ter ainda o meu corpo de fundo aqui de sulfato de prata. Alcançou o equilíbrio entre uma parte que está dissolvida e uma parte que está, como fala, precipitado. A partir da solubilidade de uma substância são determinadas as concentrações dos íons, que saturam a solução e com isso calcula-se sua constante de equilíbrio. Então nós temos aqui a equaçãozinha de equilíbrio, o sulfato de prata, ele em equilíbrio me dá 2Ag mais aquoso mais 1SO4 menos 2. Se o todo vale 2 vezes 10 a menos 5, na hora que isso for dissociado, eu vou ter proporcional ao seu número de mol. 1 para 2 para 1. Então, aqui está 2, vai ser 2 vezes 10 menos 5, que vai dar 4 vezes 10 menos 5 mol por litro. E aqui será a mesma coisa, 2 vezes 10 a menos 5, porque só tem apenas 1 mol. Jogando esses valores na formulinha do KS ou KPS, eu vou elevar a sua ordem. Então, essa concentração ao quadrado e essa concentração à primeira. A primeira não precisa colocar, subentende. Faça o cálculo e a resposta vai ser dada, então, pelo produto das duas concentrações. Ok? Por isso que chama produto-solubilidade. Muito bem. Vamos continuar então. Temos o primeiro exercício de aula. O íon chumbo 2 é muito tóxico e pode ser removido das águas dos rios por meio de sua precipitação com ânions carbonato, pois o sal carbonato de chumbo 2 é muito pouco solúvel, a 25 graus Celsius. Sua solubilidade é cerca de 3 vezes 10 a menos 7 mol por litro. Então, isso é uma maneira da gente purificar a água. Você precipita um cátion que é nocivo. Se você tem um metal pesado, chumbo, bário, cádmio, mercúrio, você pode precipitá-lo, né, usando, como fala, um sal que vai reagir com ele e vai produzir um sal insolúvel. Você precipita ele, filtra e você consegue assim purificar a água. Muito bem, escreva a equação que representa o equilíbrio de solubilidade desse sal. Carbonato de chumbo 2 em equilíbrio me dá Pb2 mais CO3 menos 2. Está aí a solução, né, feita certinha, bonitinha, escrita para você. Agora vamos calcular a concentração. Olha que facinho. Se eu já sei que o todo vale 3 vezes 10 a menos 7 mol por litro, então proporcional é 1 para 1, eu tenho a mesma concentração de chumbo 2 e a mesma concentração de carbonato. Jogando na fórmula do KPS, somente os produtos vão entrar, né? Você vai fazer esse produto e vai chegar então em 9 vezes 10 a menos 14. Aqui vale a pena lembrar que você multiplica a parte numérica e aqui você conserva a base e soma-se os expoentes. Ok, pessoal? Muito bem. Continuando, nós vamos ter aqui, no exercício 2, ele fala para você, ele dá uma tabelinha, né? Aqui.
No exercício 2, uma das formas de recuperar o íon prata dissolvido em sistemas químicos é provocar sua precipitação com o íon sulfeto. A solubilidade desse composto na temperatura ambiente é igual a 1 vezes 10 a menos 8 mol por litro, ou seja, trata-se de um sal praticamente insolúvel. Considerando que a sua fórmula química é Ag2S, pode-se afirmar que seu produto de solubilidade é igual a quanto? De novo, a mesma coisa. Eu tenho 1 vezes 10 a menos 8 para o todo. Aqui tem 2 pratas para 1 sulfeto. Então, o dobro para a prata e igual para o sulfeto. Jogando isso no produto de solubilidade, elevando ao quadrado somente a prata e multiplicando, você vai chegar em 4 vezes 10 a menos 24. O carbonato de cálcio é encontrado na natureza substituindo vários sistemas químicos, como rochas, constituindo vários sistemas químicos como rochas, calcários e mármore. Muito bem. Em um experimento, uma porção de carbonato de cálcio cristalino foi adicionada à água destilada, originando um sistema heterogêneo. Lembre-se, tem uma parte solúvel e uma parte que precipitou, por isso que chama heterogêneo. Tá? Levando em conta que o produto de solubilidade desse sal é igual a 4 vezes 10 a menos 10, a 25 graus Celsius, pode-se afirmar que a concentração dos íons cálcio dissolvido nessa fase líquida em mol por litro será igual a quanto? De novo, não sabemos quanto que vai dissolver de cada um deles, tá? Mas nós sabemos o quanto que vale o todo. Proporcional ao seu número de mols, nós temos 1 mol de cálcio e 1 mol de carbonato. Então você pode chamar isso de X ou de S, a seu critério, tá? Então, colocando na minha expressão, o Ks vale 4 vezes 10 a menos 10. E eu quero saber a solubilidade de cada íon separado. Eu chamei então de S e S cada um deles, porque os dois são 1 para 1. Conclusão, eu vou substituir, isso para mim equivale a S ao quadrado, é igual ao todo, 4 vezes 10 a menos 10, tiro a raiz quadrada, vai ser 2 vezes 10 a menos 5. Então eu tenho 2 vezes 10 a menos 5 mol por litro de cada um dos participantes. Tá bom? E agora nós vamos fazer a nossa exercício 4 da tabelinha lá. Vamos lá. Nós temos, ao analisar duas soluções, 1 e 2, foi constatada a presença de diversos íons, cujas concentrações em mol por litro são mostradas na tabela a seguir. Percebam que vocês têm aqui cátion sódio, cátion prata, nitrato e cloreto. E ele pede para que você entre em consideração a solubilidade do cloreto de prata. Ele quer que você reaja, então, a prata mais 1 com cloreto. Tá? Levando em conta o produto de solubilidade do cloreto de prata, podemos concluir que, quer dizer, você sabe que ele tem que ter essa concentração, o produto de solubilidade, 1 vezes 10 a menos 10 mol por litro. Muito bem. Vamos ver então. Você multiplicando as duas concentrações que é dada para você aqui, na primeira solução e na segunda, você vai chegar ao valor de 1 vezes 10 a menos 10. Então isso indica o que para você? Indica que foi atingido. Essa solução ela é saturada em cloreto de prata com esse KPS ou esse KS. Tá? E a mesma coisa vai acontecer para a solução 2. Então, as soluções 1 e 2 são saturadas em cloreto de prata. Elas estão com a concentração do valor do KS. E agora tem um exercício bem interessante, que é o exercício 5, que fala sobre a toxicidade do cádmio. Lembrando que a gente não pode jogar pilhas, baterias no lixo. Por quê? Porque isso vai contaminar, Pode, como fala, formar chorume, contaminar lençol freático e assim por diante. Então aqui está um problema falando sobre isso aí. A análise da qualidade das águas dos rios é investigada a presença de vários metais tóxicos como mercúrio, chumbo e cádmio. Este último, na forma de cátion com NOx 2+, causa sérios danos aos rins e ao fígado. E alguns estudos mostram que sua relação com a queda do sistema imunológico, sendo portanto necessária sua remoção dos corpos d'água. Analisando um efluente industrial,
foi determinado que os íons cádmio estavam presentes numa concentração igual a 5 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Uma forma de remover esse íon é borbulhando o gás carbônico na solução, porque daí vai reagir, vai formar um sal insolúvel com o cádmio, que é o carbonato de cádmio, tá? Visto que ocorre facilmente a precipitação desse sal que é, no caso, insolúvel. Muito bem, sabendo que a solubilidade desse sal é dado então pelo valor de 5 vezes 10 a menos 12, a menor concentração de carbonato nesse fluente a partir do qual começa a acontecer a precipitação. Então você vai colocar a sua equação de equilíbrio do carbonato de cádmio, você já conhece o valor do Ks, que é 5 vezes 10 a menos 12, você sabe a concentração do cádmio, que é 5 vezes 10 a menos 4, você desconhece a concentração do carbonato. Joga tudo na fórmula, isola o valor do carbonato. Você vai chegar então à concentração de 1 vezes 10 a menos 8 mol por litro, para atingir o coeficiente de solubilidade do sal, ou seja, para saturar esse sistema, para começar então a sua precipitação. Por isso que ele fala para você, devemos ter uma concentração maior do que isso aqui, que daí já vai começar a acontecer a precipitação de todo esse sal que é insolúvel. Tudo bem, pessoal? Por favor, e peço para vocês agora fazerem em casa, né, os exercícios que estão aqui mencionados. Tem uma orientação para vocês na aula, pelo menos os exercícios da tarefa mínima, e respondam, por favor, na plataforma do Plural. Ok? Bons estudos. Obrigado. Até a nossa próxima aula.